Olá, que tal, people? Como estão vocês? Deixa eu tirar esse número da frente da minha cara. Pronto, vai ficar lá. Povinho, seguinte, aula de hoje, curta, básica, mas bastante informativa. Vamos trabalhar com vocabulário referente aos dias da semana, aos meses do ano, às estações, e tem um outro vocabuláriozinho que eu coloquei pra vocês que é importante saber também, tá? Então eu deixei aqui no Classroom, aqui embaixo, tudo isso explicadinho não, né? Anotadinho, então vocês vão ter o trabalho único, exclusivo de baixar o material e assistir esta linda aula. Ao final da aula, eu vou deixar uma atividade para vocês. Não é uma atividade avaliativa, mas é só para vocês testarem esses conhecimentos que a gente vai, né, aprender agora neste momento, tá? Então eu vou deixar uma caixinha aqui de respostas aberta para vocês colocarem as respostas de você sobre uma pergunta que eu vou fazer no final. Então, segue o baile. Povo de Deus. Seguinte, começamos com os dias da semana. Deixa eu me botar aqui em cima para ver se eu atrapalho menos. Tá. Os dias da semana, em espanhol, eles seguem a lógica do resto do universo, com exceção do português, tá? Em português, os dias da semana não tem nada a ver o nome com o resto do universo. O resto do universo trabalha o nome, né, dos dias da semana com relação aos planetas ou aos astros que fazem parte do sistema solar. É um negócio sensacional, acho muito legal, tá? Então, a gente tem em espanhol domingo, e aí faz mais sentido em inglês o nome. Vocês sabem, né, já devem ter visto. Se vocês não sabem, informação de outra língua para vocês que não é espanhol. Domingo, em inglês, se escreve Sunday. S-U-N, que é sol, day, dia do sol, tá? Então, domingo, o nome domingo é em homenagem ao sol. Lunes vem de lua, então é uma homenagem à lua. Martes, miércoles, jueves e viernes também são todos com relação, né, aos planetas, o sábado também, tá? Então a gente tem na ordem, tá? Pessoal, essa ordem ela é meio assim, tem países que consideram domingo como o primeiro dia da semana, tem países que consideram a segunda, tá? Então não tem certo e errado, tá? Eu só coloquei domingo ali, porque é o dia que começa a depressão, porque a gente sabe que segunda-feira vai começar as aulas, ou segunda-feira tem que voltar a trabalhar. No caso dos professores, a gente não tem, né, nem esse tempo de depressão, porque a gente trabalha sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, então domingo é aquele dia, sabe, quando tá terminando o Fantástico e dá aquela, putz, amanhã começa tudo de novo, então domingo é esse dia, né, da tristeza. Lunes é a nossa segunda-feira, então um dia em homenagem à lua. Martes, terça-feira, que é um dia em homenagem a Marte. Miércoles, que é quarta-feira, em homenagem a Mercúrio. Jueves, quinta-feira, em homenagem a Júpiter. Viernes, sexta-feira, que é em homenagem a Vênus. E sábado, que é em homenagem a Saturno, tá? Algumas pessoas também dizem que os dias da semana são em homenagem a alguns deuses grecolatinos, né? Mas o que veio primeiro, os planetas ou os deuses? Os planetas, não é mesmo? Então a gente... E até porque muitos deuses receberam os nomes, né, em razão dos planetas, não é mesmo? Então é isso. Dias da semana, 7, como no Brasil, como em Portugal, como em todo o universo, 7 dias da semana. E esses dias da semana têm seus nomes fazendo referência, né, ao sistema solar como um todo, seja aos planetas ou aos astros que fazem parte desse sistema solar, tá? Bem tranquilo. Aí aqui a gente tem uma representação dos estados emocionais durante a semana. Para quem não conhece, essa personagem é o Gaturro, que ele é de uma história em quadrinhos bem conhecida na Argentina. E aí o Gaturro, ele é um gato podre. Podre no sentido de preguiçoso, tá? E aí o Gaturro está representando evolução do estado de ânimo na semana. Martes é que dia? Terça-feira. Miércoles é que dia? Quarta-feira. Jueves
É que dia? Quinta-feira. Vocês viram que o Gaturro modificou a expressão de terça, quarta para quinta? Por quê? Porque quinta-feira a gente já começa a lembrar. Amanhã é sexta, feriadou não, final de semanou, entendeu? Sextou é tipo, férias. Mas na realidade é só, né, 2 dias de descanso, mas ok. Então no jueves, que é a quinta-feira, Gaturro já começa a ficar faceiro, porque ele lembra que no próximo dia, que é viernes, no caso sexta-feira, tá muito próximo do final de semana, então bate a alegria. No sábado, alegria total. No domingo é aquele dia que bate a bad, né, que a gente lembra que o próximo dia é o quê? Segunda-feira. E na segunda-feira a gente tá acabado, destruído, querendo voltar para o final de semana. Então esses são os estados de ânimo durante a semana do Gaturro. Meses do ano. Os meses do ano em espanhol são facílimos. Os que dão um pouquinho de confusão mental por causa do inglês, tá? E aí quem tem um bom domínio do inglês às vezes confunde. Isso aqui já vi muita coisa errada assim em prova, por exemplo, em exercício, que são os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí quando chegar nesses meses eu explico pra vocês por que dá confusão com o inglês, tá? Então bora lá. Coloquei aí os mesezinhos, né, com seus respectivos numerais correspondentes. Então, o primeiro mês do ano, enero, janeiro. Segundo mês, fevereiro, que é fevereiro. Terceiro mês, março, com Z, lembrando que em espanhol não tem C cedilha, né? Então não tem como ser com C cedilha. Quarto mês, abril, lembrando, né, da pronúncia, abril. Quinto mês, maio, ou maio, com Y. Sexto mês, junho, com I. Sétimo mês, julho. Oitavo mês, agosto. Nono mês, o setembro em espanhol, ele pode ser escrito e dito de 2 formas diferentes. Eu posso dizer e escrever septiembre com esse P mudo, ou eu posso simplesmente esquecer que esse P existe. Pode dizer setembro e escrever setembro sem esse P mudo. Vocês que sabem, tá? Eu costumo usar o sep. Outubro, que é o mês que nós estamos, né? Outubro, o melhor mês da face terrestre, porque é o mês do aniversário da professorinha de espanhol preferida de vocês do ensino médio, que só pode ser eu, porque só tem eu, né? Neste momento, né? Quem tinha os outros professores antes, perdão. Povo, 11º mês, noviembre, e 12º mês, diciembre. Setembro, outubro, novembro e dezembro dá confusão com o inglês, porque o inglês termina em ber, tá? Octuber, november, december. E em espanhol é bre. Então, em inglês é ber, em espanhol é bre. Então, cuidem para não escrever errado, nem anotar errado. Tirem um print bem bonito aí. Peraí, deixa eu fazer uma pose. Pronto, tiraram o print, anotaram bonitinho. Também deixarei um material aqui embaixo no Classroom para vocês terem as coisas escritas certo, pelo amor de Jesus Cristo. Depois não vou sair dizendo por que o professor ensinou errado. Onde é que eu vou me botar? Deixa eu me botar do lado da capa para não atrapalhar as frases. Pessoas, temos um aspecto interessante do espanhol, tá? Já que estamos falando de meses e tal e dias, em espanhol existe uma diferença entre cumpleaños e aniversário. Em português, a gente chama de aniversário tanto a data como a gente, né, nasceu e vai comemorando, né, toda vez, conforme a gente vai completando mais um ano de vida, quanto aniversário de outras datas comemorativas, como casamento, formatura e etc, tá? Eu digo, o meu aniversário de casamento foi dia tal. Em espanhol existe uma diferença, tá? Quando eu estou falando da data em que eu ou que outra pessoa nasceu, na data que a pessoa comemora o seu aniversário, né? Eu chamo isso de cumpleaños, ou seja, cumpre anos, faz anos, tá? Ou seja, comemora o seu aniversário, o dia em que nasceu, bonitinho, tá? Então, o aniversário vai ser essa data em que a gente nasceu no português. Só que em espanhol, eu não posso chamar de aniversário o dia que eu nasci. Em espanhol, é, digamos que o contrário, não é mesmo? Então, cumpleaños é quando a pessoa cumpre os anos de vida, tá? Então, vou falar da minha idade, vou falar do dia que eu nasci, cumpleaños, tá? Eu cumplo años el 26 de outubro.
el mês que viene cumplo años, ou seja, é o meu aniversário. Se eu vou falar da comemoração de uma data outra que não seja o meu aniversário, aí em espanhol eu chamo de aniversário. Por exemplo, eu falo em aniversário de boda, que é o aniversário de casamento, aniversário de muerte, que é quando, né, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que alguém faleceu, então existe essa diferença. Cumpleaños é para dia em que a pessoa nasceu, que ela comemora, né, faz a festinha e tal. E aniversário são as demais datas comemorativas que são importantes para essa pessoa, mas que não são o dia que ela nasceu. Principalmente dia de casamento, dia de falecimento de alguém ou dia de alguma coisa importante. Tipo, hoje faz 1 ano que eu fui promovido. Aniversário de promoção. Tá? Lembrem disso. Cumpleaños é para a idade da própria pessoa ou de outras pessoas. O aniversário é para a idade de outras datas ou outras coisas importantes na vida dessa pessoa. Então, existe uma diferença, tá? Aí, essa aqui, ó, vou pegar só quem tá ligado. O que vocês vão fazer? Como vocês já aprenderam dias da semana e meses do ano, no espacinho aqui que eu vou deixar, né, aberto para vocês colocarem as respostas, eu quero que vocês me digam em espanhol qual é o mês que vocês cumprem anos, tá? E eu quero que vocês me digam neste ano qual foi ou qual vai ser o dia da semana em que caiu o cumpleaños de vocês. Então, qual é o mês de tu cumpleaños e também em qual dia de la semana en 2020, en este año, ha sido o va a ser tu cumpleaños. Ya voy a dejar el mío antes que todos para que se acuerden y semana que viene me feliciten por mi cumpleaños. E aí, meu povinho, chega quase no final. Finalzinho fofura. Tem estações do ano e tem mais umas palavrinhas depois, tá? Estações do ano é muito parecido com o português, tá? Então não tem muito galho, não. A gente tem primavera, que se escreve exatamente igual ao português, verano, que é o nosso verão, otoño, que é o outono, e o invierno, que é o nosso inverno. Não tem mistério. O que acontece, tá? Dependendo do país que fala espanhol, principalmente a Espanha, né, que é o que vai raciocinem comigo, tá? Brasil, Rio Grande do Sul. A gente tem, né, o mundo redondo e aí a gente tá abaixo da linha do Equador, né, queridos? Então a gente tem um clima aqui e aí enquanto a gente tem um clima aqui, na Europa tem outro clima lá, né? Isso antes do aquecimento global, porque agora o clima tá meio louco. Mas o que acontece? No Brasil, por exemplo, enquanto é verão, nos países que estão no hemisfério norte, acima da linha do Equador, é mais frio. E assim o contrário também. Então, enquanto aqui é verão, na Espanha, por exemplo, é inverno. Por isso que eles estão tão preocupados com o coronavírus agora, porque enquanto para nós vai começar o verão, que a gente vai sofrer com o uso de máscaras porque vai estar quente, eles vão pegar a parte toda que vem das gripes de inverno, justo agora que eles estão na segunda onda do coronavírus, porque vai começar a esfriar pra caramba lá. Então, as estações do ano, elas são viradas de acordo, né, com o processo todo de rotação e translação da Terra e do sistema solar como um todo, tá? Então, é para isso que serve estudar geografia, né? Pra gente saber, por que aqui é assim, por que aqui é assada, por que o dia tem tantas horas, por que agora tem sol e depois fica escuro, né? É o movimento todo da Terra com relação. Solzinho tá aqui, se a Terra fica na sombra do Sol, gela. Se a Terra fica no olho do Sol, esquenta. Ou, né, amanhece, anoitece, todas essas coisas. Mais perto do Sol, esquenta, mais longe do Sol, esfria. Então, né, geografia pura, adoro. E aí, pra terminar, deixa eu me levantar aqui pra não ficar em cima da palavrinha. Pronto. E aí, para terminar, algumas ubicaciones en el tiempo. O que são ubicaciones? É localização no tempo. Então, toda vez que a gente fala de datas, né, ontem, hoje, amanhã, todas essas coisas relativas a meses do ano e dias da semana,
a gente normalmente precisa de outros referentes no tempo para se localizar. E esses referentes são as palavrinhas básicas. Anteontem, ontem, ontem à noite, hoje, amanhã e depois de amanhã, tá? Em espanhol, eu coloquei o correspondentezinho um do lado do outro, tá? Então, em espanhol, anteayer, anteontem. Ayer, ontem. Anoche, ontem à noite. Então, a gente tem uma expressão inteira para dizer que ontem à noite não consegui dormir. Em espanhol, eles vão dizer anoche no he dormido. Então, eles têm uma palavra só para se referir a ontem à noite. Anoche, acho sensacional isso. Hoy, hoje. Mañana, que pode ser amanhã ou pode ser de manhã também. Por la mañana, pela manhã. Mañana por la mañana, amanhã pela manhã. Tá? Então depende do contexto para saber se é amanhã ou se é pela manhã. E passado manhã, que é o mais sem fundamento, porque se a gente pensa, o passado de amanhã é hoje. Em espanhol, passado significa depois. Tá? Então, passado mañana, depois de amanhã. Tá? Então, atenção, deixei tudo no Classroom e lembrem-se que vocês têm duas coisas para me responder aqui na caixinha de respostas. Primeiro, em espanhol, né, querido? Se vocês me responderem em português, eu rodo minha banheira. Respondendo em espanhol. ¿En cuál mes del año ustedes nacieron? ¿Sí? Y hay que decir también, en este año de 2020, ¿cuál el día de la semana ustedes cumplieron años ou van a cumplir años? Ou seja, eu quero o mês que vocês fazem aniversário, né? Janeiro, fevereiro, março, em espanhol, janeiro, fevereiro, março, abril. E eu quero também o dia da semana que vocês fizeram aniversário esse ano ou que vocês vão fazer ainda aniversário este ano, tá? Então vou ter que pegar um calendário. Beijos. Não vale nota, tá, queridos? É só pra gente brincar e pra eu ver que vocês assistiram a aula.